E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Japão vai suspender, tá, as restrições de entrada. E isso, como é que fala assim? Vai começar a partir de hoje, mas não vai ser assim da forma que todo mundo pensa, tá? Mas vamos à matéria aqui. O Japão suspenderá a sua proibição de entrada de estrangeiros não residentes de 106 países, incluindo a Grã-Bretanha, Índia e Estados Unidos, a partir de sexta-feira, disse o governo, como parte de procedimentos para aliviar gradualmente as restrições contra o coronavírus. A mudança de política, no entanto, não mudará drasticamente os rígidos controles de fronteira induzidos pela pandemia no Japão, pois continuará a suspender as validades dos vistos emitidos até o dia 2 de dezembro, exceto para diplomatas, cônjuges de cidadãos japoneses e residentes permanentes, e entre outros. Os vistos não serão emitidos em princípio, a menos aqueles que desejam entrar no Japão estejam em circunstâncias excepcionais, como visitas a pessoas gravemente doentes ou para funerais. Os turistas estrangeiros continuam proibidos de entrar no Japão. Então, turismo sem chance, tá? Dos 106 países sujeitos à mudança anunciados pelo Itamaraty, no caso assim, do japonês, na quarta-feira, a lista inclui países asiáticos como Camboja, Indonésia, Malásia, Mongólia, Filipinas, Tailândia, além de países europeus como França, Alemanha, Itália e Espanha. Dos países que não estão mais sujeitos à proibição de entrada também inclui o Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, além das nações latinas, americanas e africanas, como Brasil, Chile, Marrocos e Tunísia. Então você vê que a coisa já liberou geral, como entre aspas, está tirando a parte do turismo. A medida mais recente vem de acordo com a flexibilização do Japão em 1º de abril de seu alerta de viagens para 106 nações por causa da pandemia, com os cidadãos japoneses não sendo recomendados a não visitar a essas áreas. O Ministério baixou do seu conselho de nível de segurança 3, tá, o nível de segurança nível 3, o mais alto em sua escala de 4 pontos, para o nível 2, sob o qual os cidadãos japoneses são solicitados a se abster de todas as viagens não essenciais ao exterior. É que o Japão tem um sistema de alerta, tá? Determinados locais que eles acham que é perigoso, que eles reconhecem que tem certo perigo, eles pedem para as pessoas não viajarem para lá, até que a coisa dê aquela normalizada. E dependendo da situação, nem os cidadãos que estão, eles fretam voos aqui do Japão para ir para esses locais para buscar os cidadãos de lá, tá? Então acontece isso muito no Japão. Ixi, já aconteceu isso várias vezes no ano passado e vai continuar acontecendo dependendo da situação. O Covid voltou a crescer aqui no Japão, tá? Eu não sei o que o Kishida está passando nas ideias dele para poder tirar esse alívio, tá? No caso das restrições de entrada, entre aspas. Você vê que tirou o nível de restrição, japoneses, entre aspas, podem viajar sem recomendação para não viajar para esses locais, mas certas medidas de fronteiras ainda permanecem. Tá? Então você vê que a situação está meio complicada, entre aspas, com o crescente número de infectados aqui no Japão. Por outro lado, os outros países já estão abrindo as fronteiras, no caso, para o turismo. Eu não sei porque que o Japão não abre isso. Claro que a coisa pode ser que degringole de vez, mas a economia do jeito que tá bem pior, tá? Mas vida que se segue e continua. Hoje eu vou mandar um outro vídeo também falando sobre a Honda, tá? A Honda, a montadora Honda, ela vai cortar 30% da sua produção. E eu vou colocar esse vídeo no ar hoje também, tá? Excepcionalmente, tá? Mas vamos continuando aqui.
O Japão efetivamente impôs uma proibição de entrada de estrangeiros não residentes no final de novembro para conter a propagação da variante Omicron altamente transmissível. Estudantes, acadêmicos e círculos empresariais criticaram a medida por ser muito rígida. E continua, né? Entre aspas. Aí no caso dos estudantes, o Kishida meio que liberou geral, tá? Para os estudantes virem por causa do ano letivo que vai começar agora. E nisso ele tentou dar uma impulsionada. Se deu certo, só Deus sabe, tá? Como a situação de infecção diminuiu um pouco nas últimas semanas, o Japão relaxou seus controles de fronteira, que o primeiro-ministro Fumio Kishida disse o mais rígido entre os países do grupo dos 7. E também, tá, a partir de domingo, o Japão aumentará o limite diário de chegadas do exterior para cerca de 10 mil. Tá, então são essas duas novidades. O Brasil está fora da lista, entre aspas, de restrições e 10 mil pessoas vão poder entrar no Japão no limite diário. Tá? Então, como é que se fala assim? Vida que se segue, não tem muito o que fazer. Política do Japão, não sei por que também eles não abrem logo as fronteiras para o turismo, porque isso vai dar uma melhorada na parte econômica. Porque aqui no Japão ultimamente só se fala de vacina, tá? Já estão falando da 4ª vacinação. Nem terminou a 3ª, já estão falando da 4ª. Tá? Então, basicamente, a coisa está assim. E o número de infectados diários está em uma média de 50 a 53 mil diários. Tá? Aí vem aquelas pessoas falando, japonês, mas não é muito, tá? Em relação aos outros locais. Sim, mas se você olhar no mapa, o Japão é desse tamanho, filho. Como é que se fala, né? Então, tem que se tomar cuidado, tá, com isso. Porque pessoas estão morrendo, hospitais ainda continuam, entre aspas, com a lotação assim, precária, igual no estado que eu moro. É mais ou menos uma média de 600 a 700 infectados por dia. E se falar que tem estrutura para alojar todo esse povo, não tem. Por isso que eles colocaram aquela política das pessoas que pegaram o coronavírus, que não estão em estado grave ou moderado, como é que se fala assim, ficarem em casa. Só que infelizmente ainda está morrendo pessoas em casa. Vira e mexe, sai notícias falando sobre isso, porque a pessoa tem uma piora súbita, às vezes não dá tempo de acionar, como é que se fala assim, o socorro. E aí, como é que faz? E muitas dessas pessoas moravam sozinhas. E quando ela começa a dar aquela crise respiratória, como o Covid ataca, como é que faz? Tá. Então, fica isso, né? Como é que se diz? Fica-se o alerta também, que a coisa pode ser que dê uma piorada daqui para frente, com esse aumento súbito do coronavírus que está voltando a surgir no Japão. Mas, vida que se segue, né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.